A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje estamos aqui numa entrevista especial de 15 anos. Eu sou a Thaís e estou aqui juntamente com o pastor presidente dessa igreja, o pastor Claudeci Gonzaga, e a sua esposa missionária Silvia. Amém. A paz do Senhor, Thaís, a paz do Senhor a todos. Amém. Amém. E hoje vamos saber um pouquinho sobre a origem da DCD e como surgiu a Casa de Davi. E eu vou estar fazendo algumas perguntas para vocês, de como surgiu, como foi para vocês lidar. Então vamos lá? Como foi o início da DCD? Assim, quando nós chegamos aqui na DCD, né, ela já tinha um tempo de existência e nós viemos para cá em 2013 e começamos aqui trabalhando com um grupo de pequeno de 7 pessoas, né, 6, 7 pessoas, e o Senhor foi nos fazendo avançar, né, e a igreja foi tomando forma. Nós registramos a igreja em 2014. Eu era pastor auxiliar, né, na verdade dirigente auxiliar, e há 5 anos nós assumimos a igreja como pastor presidente, compramos a igreja e hoje somos pastor presidente para a honra e glória do nome do Senhor. Assim surgiu a DCD em Niterói. Glória a Deus. E já fazia parte do projeto de vocês? E como que foi no início lidar com essa responsabilidade, nessa nova responsabilidade? Sim. Na verdade, Thaís, eu sempre havia recebido profecias, né? Alguém sempre falava sobre o pastoreado. Minha esposa também já havia recebido também muitas palavras sobre isso. Então, na verdade, não era plano meu, né? Eu não pensava em ser pastor, não achava que ia chegar até aqui, mas o Senhor foi nos conduzindo e a gente foi, né, ficando disponível na mão do Senhor, e foi assim que aconteceu. Quando fomos ver, já estávamos envolvidos, e foi muito difícil no começo, mas o Senhor foi nos conduzindo e até que o Senhor tem nos ajudado. Amém, glória a Deus. E a família de vocês? Como que eles também lidaram, né, com essa nova responsabilidade? Eles abraçaram a causa? Como foi? Sim, né, aqui é um lugar, na época era muito difícil, né, um lugar de comunidade, onde tinha muitos embates, né, e a minha esposa, quando eu fui chamado pelo pastor Wilson, que era o nosso pastor presidente na época, lançar na obra, eu era diácono, né, e aqui não tinha obreiro para continuar a obra. E eu falei com ele que eu aceitaria, mas a minha esposa, a princípio, ela com muito medo, e eu falei com ele que eu não viria sem ela. E fomos orar e Deus falou com a minha esposa. E aí, quando falou, ela se encorajou, veio, mas foi muito difícil para nós, nossos filhos. Nós passamos tempo dormindo na igreja, né, embaixo de tiro, né, passando por muitas dificuldades aqui, no emocional, no sentimental, né. Nós fomos bastante, passando por bastante luta para chegar até aqui, mas o Senhor sempre foi nos conduzindo e hoje nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Como o Senhor já tem falado, né, algumas dificuldades, e dentre essa pergunta, essa resposta que o Senhor já me deu, qual foi o maior obstáculo dentre esses anos que a Casa de Davi já enfrentou? Então, um dos maiores obstáculos foi que nós, quando a obra começou a dar frutos, e a gente sabe que toda árvore que dá fruto, ela acaba sendo, né, atacada, então nós começamos a sofrer muitos ataques, né? Ataques espirituais e também materiais. Então calúnias, né? Mentiras, afrontas, perseguição. Então nós sofremos bastante. Nossa família sempre unida, né? Porque na verdade a Casa de Davi se resume isso aí, uma família. Então como família que nós começamos aqui, bem pouquinhos, né? A gente sempre esteve muito unidos. E um se escorava no outro e a gente foi vencendo. Mas foi um desafio assim terríveis que nós enfrentamos aqui para hoje a igreja estar assim consolidada. Eu imagino. E nós sabemos que grandes coisas Deus tem feito na Casa de Davi. E qual é o diferencial da ADCD? União. Nós somos unidos. O diferencial é a união. Eu acho que isso realmente define bem, união à ADCD. Próxima pergunta: qual é o maior objetivo dessa igreja? É o céu. Nosso alvo é o céu. Glória a Deus, e vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém. Como é o convívio entre os irmãos e membros desse ministério? Então, como eu falei, né, quando nós começamos aqui, foi bem unido, eu, minha esposa, meus filhos, não tinha muitos membros, né, pouquinho, e a gente começou a conduzir a igreja com família, em família. E é o que a Casa de Davi se resume. Nós, na verdade, cada membro que chega, que nós recebemos, ele é ingressado na família. Então é assim que a gente resume a DCD. Nós somos uma família.
E falando em família, o que a Assembleia de Deus Casa de Davi mudou na vida de vocês como pessoa, como um casal e como no ministério? E agora eu quero ouvir um pouquinho os dois. Vamos lá, pastor, siga o primeiro. Então, como pessoa, a responsabilidade me levou mais para junto de Deus, né, por causa da responsabilidade de pastorear. E a minha vida espiritual, ela foi bem mais além, né? Eu acabei mergulhando mais na minha vida espiritual. Eu e minha esposa, nós já éramos unidos, né? E isso essa responsabilidade junto, a gente trabalha junto e nos uniu muito mais, né? A gente acabou sendo agora exemplo para famílias que vêm até nós para a gente cuidar, né? E o ministério também, a gente avançou, né? Porque à medida que nós fomos aceitando o que Deus foi trazendo para nós fomos alcançando maturidade espiritual, né? Vida espiritual. Então, em tudo isso, Deus tem nos abençoado muito. Amém. E a senhora, missionária, o que mudou? Mudou a minha vida completamente, como mulher, né, ser humano, como serva do Senhor. Porque quando você é esposa de pastor e você se torna uma liderança, você precisa ceder, você precisa, às vezes, falar e às vezes se calar. Então, me ajudou muito até a me aproximar mais de Deus, né? Eu tive uma maturidade espiritual, de me aproximar mais de Deus, porque, na verdade, eu conheci pessoas mais de perto, né? Então, na verdade, existiam pessoas, novos convertidos, algumas pessoas que chegavam de um outro ministério. Então, eu tive que ser moldada para poder também entender essas pessoas, porque se eu não fosse moldada, não teria como eu entender essas pessoas. Então, em mim, no início, foi um confronto muito intenso, mas hoje é muito bom, muito gratificante em ver o crescimento da igreja e olhar para dentro de mim e ver como eu mudei como ser humano, como serva de Deus. Amém. E hoje, realmente, vocês são um exemplo de casal, de pessoas. E vamos lá para a próxima pergunta. Em uma frase, como vocês resumiriam esses anos da Assembleia de Deus Casa de Davi? Gratidão a Deus. Gratidão. Gratidão a Deus. Glória a Deus. Qual o louvor que marcou a história dessa igreja? Que coisa boa chegando. Sara Farias, né? Sara Farias. Foram noites intermináveis e só chorava. Verdade. Mas, sim, Teve sobreviveram. Teve um momento que nós nos agarramos a este louvor. Ele chegou numa época muito que nós vivíamos uma batalha muito intensa. E, na verdade, o que nos restava era só promessa. Nós nos firmamos na promessa e confiamos, né? E, graças a Deus, estamos aqui hoje para louvar e bendizer o nome do Senhor. A glória do Senhor. Esse louvor Glória a marcou Deus. nossa história. E qual recado vocês deixam para as pessoas que já fazem parte desse ministério e as outras também que vão fazer a partir de agora em diante, né? Qual recado vocês deixam? Eu quero agradecer, né, todos aqueles que fazem parte da Casa de Davi, que acreditam, né, nesse ministério. E eu costumo dizer que a Casa de Davi, ela começou como uma caverna de Adulão. Eu lembro muito de Davi, que Davi está numa caverna, de repente vai chegando pessoas desacreditadas, pessoas feridas, e essas pessoas se tornam um grande exército. E é o que Deus tem feito na Casa de Davi. É um lugar que recebe pessoas machucadas, pessoas feridas. Deus trata dessas feridas e depois nós temos mais soldados aliados conosco para combater. E é assim que a Casa de Davi tem avançado. Então eu quero agradecer aos soldados que chegaram feridos e que hoje lutam junto conosco, lado a lado, para que a DCD Niterói prossiga. E aqueles que estão por vir, porque nós sabemos que a obra ela não para, né, que se deixem realmente serem cuidados, para que serem lapidados, tratados, para que também possam se levantar como soldados valentes. E aí a Casa de Davi vai se tornando um grande exército, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E para finalizar, qual o versículo que é o marco dessa igreja que vocês querem deixar para quem está assistindo essa entrevista para poder finalizar? Vamos lá. Salmos. 133. Ó quão bom Quão suave é. que os irmãos vivam em união. Oh, aleluia, glória a Deus. Realmente esse é o versículo da DCD, né? E eu já quero finalizando aqui, quero agradecer a vocês por esse tempo e dizer também para mim, aproveitar que é uma honra ser ovelha de vocês, ser pastoreada por vocês. E muito obrigada por essa entrevista e a DCD só tem a avançar, né? E tchau, tchau. Espero que vocês gostem dessa entrevista. A paz do Senhor e fiquem Deus abençoe com Deus. a todos. Somos a DCD! Somos a DCD!
sobreviver.